Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um bloco da nossa aula. E nós vamos seguir agora, passando para a nossa aula prática, vamos fazer um exemplo de aplicação do método de Lumens para vocês fixarem o conteúdo. Pessoal, só lembrando que o método de Lumens, qual que é o objetivo dele? Ele parte do pressuposto que você tem a iluminação natural, e a iluminação natural ela é extremamente forte, basta você sair lá fora ao tempo, no sol do meio-dia, e observar o quanto a iluminação do sol deixa o tempo claro. E aí, a título de comparação, à noite, basta você sair novamente à noite na rua e observar a iluminação artificial da lâmpada. Então, se você comparar uma iluminação e outra, você vai perceber que a iluminação do sol ela é muito, muito, muito mais forte do que uma iluminação artificial, tá? Esse exemplo que eu citei para vocês, eu citei um exemplo de iluminação exterior. O método dos lumens, ele é geralmente aplicado para iluminações em ambientes interiores, ambientes fechados. E aí ele parte de qual pressuposto? A partir das características do ambiente e a partir das condições de uso, quanto de iluminação você precisaria para fazer com que a iluminação daquele ambiente se torne o mais satisfatório possível, tá? Ou seja, atenda às exigências mínimas que você precisa para desenvolver as atividades laborais ali naquele ambiente e naturalmente se aproxime um pouco do que seria uma iluminação natural. Tá? É óbvio que não vai chegar no natural, mas é óbvio que você vai buscar chegar em valores muito próximos, muito bons, muito altos. Então, quando se aplica o método dos lumens, eu já adianto aqui para vocês, quando a gente fizer esse exemplo, às vezes vocês vão se assustar um pouco com os valores que a gente vai encontrar. Você vai falar, nossa, professor, é lâmpada demais, é luminária demais. Mas esse é o objetivo que a gente está buscando aqui, tá? A gente quer ter um sistema de iluminação que se aproxime da iluminação natural, então ele é mais forte, tá? E que atenda às atividades laborais, tá? Naturalmente, esse exemplo aqui que eu peguei é um exemplo que foge de uma iluminação residencial, então seria um exemplo, por exemplo, de um escritório, um ambiente comercial, um grande fluxo de pessoas e tudo mais. E aí, portanto, o nível de exigência é um pouco maior, ok? Então, feita essa observação inicial, vamos lá, pessoal. Projetar a iluminação de uma sala de escritório de trabalho comum com 14 metros de comprimento por 9 metros de largura, 3,10 metros de pé direito. Considere que o teto é branco, as paredes são pintadas de cor creme e o piso é escuro. A faixa etária de quem usa o ambiente é de 45 anos. A precisão das tarefas é mediana e a refletância do fundo de tarefa é de 50%. Tá? É um ambiente, então, de 14 por 9. De cara, já calculando a área desse ambiente, a gente vai chegar numa medida ali de 126 metros quadrados. Primeiro passo, então, que nós vamos fazer é escolher a iluminância desse local. Eu escolhi essa primeira tabela aqui. Tomei como base a classe B, que é a iluminação geral para áreas de trabalho, e peguei aqui essa iluminação para escritórios. Então eu cheguei em 3 categorias de iluminância, de 500, 750 e 1000 lux. Agora nós precisamos fazer o quê? Aplicar os pesos para verificar qual é a nossa condição de iluminância mínima que a gente precisa ter no ambiente, tá? Algumas pessoas, elas simplesmente fazem essa conta aqui, tá? Elas pegam
simplesmente o valor da iluminância aqui, escolhe um desses valores, né, 500, 750 e 1000, eu fiz aqui, né, com esses três, e multiplica pela área, tá? E aí depois ela simplesmente divide esse valor aqui pelo total da luminária, tá? Isso aí é uma forma bem simplista, tá? O método dos lumens, ele leva em consideração esse conceito de pegar o fluxo, né, a iluminância, pegar a área, só que ele considera alguns outros fatores ali do meio e da luminária que acabam influenciando nesse nosso resultado. Então vamos lá, turma. Ok, quais são os pesos envolvidos aqui? Então foi dito, né, que a idade é de 45 anos, então o peso é 0. Falou que a velocidade de precisão é mediana, ou seja, é igual a 0, é importante. E falou que a refletância do fundo é de 50%, do fundo de tarefa, então ficou de 30 a 70, então também é 0. A minha soma então deu 0, tá? 0 mais 0 mais 0 igual a 0. Isso então vai implicar em uma iluminância média. Pela nossa tabela, qual era a nossa iluminância média para esse ambiente? 750 lux. Então, o ambiente nosso, ele precisa ter o quê? 750 lux, tá? No mínimo, para cada ponto em que você pega o luxímetro e faz a medição. Vocês podem achar pouco, mas esse valor é um valor extremamente elevado, tá? Iluminações residenciais, geralmente vai ser na casa ali de 200, 250, 300 lux. Uma iluminação de 750 lux é uma iluminação muito significativa, bastante forte, dado, né, que é uma atividade laboral que você vai desenvolver ali. Se você simplesmente fizesse esse produto, 750 vezes a área, daria 94.500 lumens. Porém, a gente vai aplicar o método dos lumens da forma como deve ser, tá? Só para vocês perceberem o quanto ele vai influenciar no resultado final. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai escolher o tipo de lâmpada, tá? O tipo de lâmpada escolhida foi aquele básico, né? Aquela fluorescente tubular T5, que eu mostrei lá quando eu estava falando sobre a teoria. O tipo de luminária, eu achei melhor escolher o da tabelada do livro, porque eu vou utilizar essa tabelada para fazer a determinação do fator de utilização. Se você quiser utilizar a tabela de um fabricante, você pode, só que aí você vai ter um pouco mais de dificuldade para esses fatores de utilização. Alguns fabricantes fornecem, outros não. Então eu escolhi essa lâmpada aqui. Essa lâmpada aqui ela pode ser de 2 ou 4 lâmpadas, essa luminária. Ela tem um fator de depreciação de 0,7 e ela emite cerca de 10% da iluminância para cima e o restante, né, 55% para baixo. Você pode falar, mas não emite 100%? Não, porque ela tem ali um defletor, tá? Um defletor acompanhado lá daquele difusor, ok? Bom, como que eu poderia calcular o índice do recinto? Então, conforme nós dissemos, são duas fórmulas, tá? Você pode usar tanto para iluminação indireta quanto para iluminação direta. Eu utilizei para iluminação direta e cheguei no índice de recinto de 0,323. A partir desse índice, nós vamos determinar quem? O fator de utilização. E aí aqui precisa ter bastante atenção, tá? Como nós estamos utilizando a tabelada, o que a gente tem aqui? Eu tenho o meu índice do recinto, que eu fiz o cálculo, eu achei o valor de 0,323. O valor mínimo aqui para esse tipo de iluminação aqui seria o valor de 0,6 aqui, né, aproximadamente. Então eu estou adotando o valor mínimo. O ideal era pegar exatamente o K que foi escolhido. Só que esse tipo de recinto para esse tipo de luminária eu não consegui encontrar esse K, né, esse índice de recinto que deveria ser. Então eu peguei o mínimo que estava disponível.
Peguei aqui com relação aos coeficientes de teto, então peguei o coeficiente mais alto do teto, ok? Que seria o 0,8. Peguei aqui dentro da parede, como é uma cor creme, então peguei também o valor mais alto. E aí no de piso, como foi dito que o piso é um piso escuro, a refletância dele é baixa, então vai ser 0,1. Então por isso que eu peguei aqui o 0,8 da coluna da direita e não o 0,8 da coluna da esquerda. E aí eu pego e desloco aqui na minha coluna abaixo, cruzando com K igual a 0,6, tá? Então nós chegamos aqui nesse índice do recinto, nesse fator de utilização aqui de aproximadamente 0,5, tá? Ok. A partir desse nosso fator que foi determinado aqui, tá? Para esse fator de utilização aqui, nós podemos também ter uma outra forma para fazer a determinação desse fator, tá? Posso determinar por aqui, tá bom? Ou eu posso determinar de acordo com esta outra luminária aqui, que foi a luminária que a gente adotou, tá? Essa anterior aqui seria um tipo de iluminação mais pontual, tá? Uma iluminação semelhante àquela que a gente tem com lâmpadas tipo spot. Essa outra aqui seria com a nossa luminária tubular. Para essa luminária tubular nossa, a gente vai utilizar o mesmo conceito. Então, já escolhi a luminária, já sei qual que é o fator de depreciação. Perceba que essa luminária aqui ela tem coeficientes um pouquinho diferentes, mas é a mesma lógica. Mais claro é o valor mais alto de refletância, mais claro é o valor mais alto de refletância da parede, tá? Então, eu peguei 75% e 50%. Porém, aqui a gente chega no problema. Qual que é o índice do meu local? O índice do local aqui dessa tabela é dado por conceitos, tá? Por letras e não por valores de K. Então, como que eu consigo obter esses conceitos? Através dessa tabela auxiliar aqui à esquerda. Basta eu conhecer qual é a largura do ambiente, 9 metros, o comprimento do ambiente, entre 13 e 18 metros, cruzar aqui com a altura do ambiente, considerando uma iluminação direta ou indireta, no caso eu escolhi a direta, como é 3 metros e 10, vai ser de 3 a 3,5, e eu cheguei no índice de local com um conceito igual a D, tá? E aí, cruzando a informação aqui, eu chego no 0,53, tá? Então, pessoal, para cada tipo de luminária, você vai ter uma tabela diferente. Isso aqui é uma luminária do tipo soquete, tá? Uma lâmpada, né? E aí ela tem essa característica mais focada. E já essa outra aqui, uma lâmpada luminária tipo tubular, ok? Então, eu cheguei no meu D aqui, que é o fator de utilização igual a 0,53. Bom, pessoal, feito isso, vamos para o próximo passo. Vamos determinar o número de lâmpadas. Vou utilizar o conceito amplo aqui, tá? Vocês lembram que lá no início eu fiz só um E vezes um S só? Não foi isso que foi feito? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar todos os conceitos foram adquiridos. O E, o S, o fluxo de cada lâmpada, fator de depreciação, fator de utilização e o fator do nosso reator, tá? Então, eu obtive um E igual a 750, a área 126 metros quadrados, o fluxo da lâmpada que eu adotei 2.670 lumens, fator de depreciação igual a 0,7, fator de utilização igual a 0,53 e o fator aqui do reator eu considerei unitário, tá? Chegamos a um total de 96 lâmpadas, tá? Bom, essas lâmpadas aqui, pessoal, no caso, eu estou arredondando aqui para 96, elas têm que ser acolhidas, né, comportadas pela minha calha, né? Então, eu preciso calcular no próximo passo o número total de luminárias. Então, basta eu dividir o número de lâmpadas pela quantidade de
lâmpadas por luminária. Como aquela calha comporta tanto 2 quanto 4 lâmpadas, eu achei melhor colocar a calha com 4 lâmpadas por luminária. Então 96 dividido por 4, o cálculo aqui ficou errado naturalmente, né? Nós chegamos a um total de 24 luminárias, tá? Corrijam aí por gentileza. A partir dessas 24 luminárias, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos distribuí-las ao longo do meu ambiente, tá? E aí, para isso, a gente vai usar essas duas formulazinhas aqui, para calcular a quantidade de lâmpadas no sentido do comprimento. Então, você leva em consideração as medidas de comprimento, área e quantidade de luminárias dentro da raiz. E a quantidade de lâmpadas no sentido da largura, se leva em consideração a largura, a área e a quantidade de luminárias dentro da raiz, tá? Então a gente vai chegar em uma disposição de luminárias de 6 por 4, tá? Então 6 luminárias no sentido do comprimento e 4 luminárias no sentido da largura. Feito isso, a gente precisa distribuir essas luminárias no ambiente. E aí, turma, o ideal é distribuir de forma a ficar igualmente espaçado, tá? Por quê? Para você garantir uma iluminação mais uniforme. Então você pode, por exemplo, calcular as distâncias entre as luminárias considerando o comprimento dividido pelo total de luminárias. E aí você chega aqui na distância mínima entre cada ponto, entre cada caixa de passagem. Mesma coisa, a largura dividido pela quantidade de luminárias na largura. E aí você vai chegar aqui na quantidade. E aí, naturalmente, se você multiplicar, você chega no valor do comprimento, tá? Como é que ficou a disposição final das nossas lâmpadas? Então, aqui ficou as nossas 26 por 4, né? 24 luminárias. Cada calha tem 4 lâmpadas. A distância, né, no sentido de comprimento entre as calhas ficou de 2,33 metros e a distância no sentido da largura ficou de 2,25 metros. Então perceba que a iluminação ficou igualmente, uniformemente distribuída no ambiente. O que a gente vai conseguir dessa forma? Se você pegar um luxímetro e percorrer esse ambiente medindo qual é a iluminância nos diferentes pontos do ambiente, você vai obter uma iluminância praticamente uniforme. E qual é o valor de iluminância que você espera obter? 750 lux, tá? Aplicando o método de lumens, pessoal, vocês podem pegar o luxímetro sem medo, né, se o dimensionamento foi feito de forma correta. Você pode pegar sem medo, fazer a medição, que o valor vai estar igual ou muito próximo, dentro da margem de tolerância de mais ou menos 10%. Tá? Então, isso aí é certo, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para a aula de vocês, para vocês nessa aula de hoje, tá? Muito obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Com essa aula aqui a gente encerra esse método dos lumens, tá? Porém a luminotecnia não se resume apenas a isso, tá? A luminotecnia tem vários outros métodos. Tem o método das cavidades zonais, tem o método ponto a ponto. Então existem vários métodos utilizados tanto para iluminação de interior, quanto para iluminação de exterior, tanto para iluminação indireta, quanto para iluminação direta, tá? Se vocês têm interesse em aprofundar mais os conhecimentos, eu sugiro que vocês busquem para a carreira profissional de vocês cursos específicos de luminotecnia. Conforme eu disse lá no início do semestre, se você for fazer um curso de especialização em luminotecnia, você vai fazer um curso de no mínimo 400 horas, tá? E a nossa disciplina, a gente teve que fazer uma disciplina de 80 horas para fazer o projeto de instalação elétrica todo, tá? Então, infelizmente, a parte de luminotecnia que a gente viu foi o básico, tá bom? Mas se vocês quiserem aprofundar, sugiro que vocês busquem esses cursos complementares que vocês encontram por aí, ou quem sabe até uma especialização. Mas, na dúvida,
O método padrão, que é o método dos lumens, vocês já têm total domínio, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida eu sigo à disposição através do WhatsApp, através da plataforma Moodle e através também do e-mail, tá? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.